Olá, irmão, Deus te abençoe, você, tua casa, tua família. Estamos começando mais uma programação aqui na Rádio Fala Brasil. Estou aqui com o meu amigo pastor Alex, ele vai estar se apresentando. Estamos começando o programa aí, conhecendo a palavra, com a apresentação do nosso amigo pastor Alex. Programação essa, irmão, para estar abençoando, edificando a sua vida, te ajudando. Todo dia é dia de conhecer Jesus mais um pouco. E Deus enviou esse servo, esse pastor, para estar aqui conosco. Então, com vocês, nosso amigo pastor Alex. Boa tarde para todo mundo, Deus abençoe. Estudar a palavra de Deus é muito bom. Além de ser emocionante, ela transmite paz, tranquilidade. E um horário desse, um horário de emoção, de tirar a tristeza do coração, pegar a palavra de Deus, abrir a Bíblia e estudar. Foi feita uma pesquisa que 80% dos evangélicos hoje em dia não lê mais a Bíblia. Pega o celular. Então, essa é a hora de você pegar a tua Bíblia e estudar. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do mal. É um estudo de hoje, a origem do mal. Mas antes de estudar, vamos fazer uma oração, né? Você que tem a fé em Deus e que a oração tem poder, feche seus olhos agora para nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de, nesse momento, abrir a Tua palavra através dessa rádio que tenta apoiar e incentivar a volta de Jesus. Venha nos dar crescimento da Tua palavra, entendimentos aos céus e equilíbrio mental para poder viver na sociedade errada. Mas estamos certos que, segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente ela é pura e verdadeira. Abre nossos olhos, nossa mente, nosso intelecto, para seguir a um Deus vivo e amoroso. Obrigado por tudo. É em nome de Jesus. Amém. Quem não gostaria de saber onde é a origem do mal, né? Onde foi que começou o pecado, né? O pecado ele tem realmente travado muitas pessoas, né? Então, você saber onde foi a origem do mal, onde começou o pecado, como é que está as situações do pecado e quem tem essa maldade toda aí nesse plano. Charles Baudelaire, ele é historiador da arte e poeta da França. Do século XIX ele acreditava que Deus criou a natureza dos seres humanos para seres bons e maus, resultando que parece que a mistura de ambos é um concorde com Deus ser bom e Deus ser mau ao mesmo tempo, né? Mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar os pecadores, com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer a realidade como a violência, terrorismo, roubo, assassinato, frios, que acontecem todos os dias? É Deus responsável por isso tudo? Se não é, deixaremos de ler a Bíblia que ela responda, porque aqui você pergunta, a Bíblia responde. De quantos anjos, meu querido, começar aqui, quantos anjos é composto o céu? Está lá em Apocalipse 11. Apocalipse 5:11. Quantos anjos é composto o céu? Vamos ver quantos anjos é composto o céu? Olha lá, Apocalipse, procura aí, Apocalipse 5:11. Diz o seguinte: então reparei e também ouvi voz de grande multidão de anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Então, o céu é composto de milhares e milhares de miríades e miríades de anjos. É incontável, né? Então, tipo assim, agora, que descrição a Bíblia faz sobre Lúcifer? Quem era Lúcifer? Qual é a descrição que ele faz sobre Lúcifer? Esse ex-líder dos anjos. Lúcifer era ex-líder dos anjos, né? Então a gente já vai lá ver Ezequiel 28:14. Vou pegar a Bíblia aqui. Ezequiel 28:14. Diz o seguinte. Ezequiel 28:14-15. Diz assim, olha. Além disto, foste também ungido como querubim, guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhava entre as pedras resplandecentes. A minha Bíblia é King James, tá ok? Bíblia King James. Naquele tempo, eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitude, desde o dia que foste criado, até que observou a malignidade em ti. Agora, o 17. Teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura. Correspondeste à tua sabedoria por conta do teu resplendor e da tua fama. Pois isso eu te lancei à terra e fiz um espetáculo e advertência perante o rei do governante. Então, esse Satanás, ele é líder dos anjos do céu. E além de ser líder dos anjos do céu, ele tinha grande poder sobre os anjos, porque ele trazia as ordens de Deus para os anjos.
ele era formoso, bonito, bem chamativo, né? Mas cresceu o seu orgulho perante Deus. 1 João 3,4, Bíblia King James, 1 João 3,4, vamos lá. 1 João 3,4. Vamos ler que estava falando 1 João 3,4. Quem fala um pouquinho sobre esse ser, que era um ser de luz. 1 João, todo mundo procurando. 1 João 3,4. Olha o que diz João 3,4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então diz que o que é pecado? Aí que é pecado é transgressão da lei. Então, se eu estou em pecado, é porque eu estou transgredindo a lei de Deus, né? Se não houvesse a lei, não haveria pecado. Se não houvesse pecado, não precisaria de Jesus morrer na cruz do Calvário. Olha que coisa bacana. Entendam-se isso. Se pecado é transgressão da lei, se não existisse lei, não seria pecado. Se não tivesse pecado, não precisaria de Jesus morrer na cruz do Calvário. Mas devemos respeitar a lei de Deus, né? Isso é importante, né? Agora, que outros pecados esse anjo cometeu? Lá em Isaías 14, 12, 14, diz o seguinte: ele queria sentar onde? No trono de Deus, em primeiro lugar. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria, no lugar de Deus, ser adorado. Ele não amou a Deus, não amou a Deus. Deus não troca a sua adoração por nada. Deus não perde a sua oração por nada. Ele quer ser adorado pelo ser criado por ele, né? Agora, vamos ver aí. Qual foi o resultado da rebelião desses anjos? O que aconteceu quando esses anjos se rebeliaram? O que aconteceu? Vamos lá em Apocalipse 12, do 7 ao 9. Apocalipse 12. Procura na sua Bíblia aí, para você correr junto e não ter aquela dúvida, ele está falando de boca para fora, não. Aqui a gente pergunta e a Bíblia responde. Lembra desse texto? Você pergunta, a Bíblia responde. Tá ok? Vamos lá. É Apocalipse 12, do 7 ao 9. Diz assim na palavra de Deus: houve então uma guerra no céu. Bíblia King James. Houve também uma guerra no céu. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão. Ao que dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientes poderosos, e dessa maneira perderam seu lugar no céu. Contudo, estes foram suficientes poderosos, não foram suficientemente poderosos. Agora o 9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado de quê? Diabo ou Satanás, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então você vê o seguinte, que Satanás e seus anjos foram lançados na terra. Então aqui a Bíblia fala que ele era o diabo, a antiga serpente, e que ele foi expulso do céu, né? Foi expulso do céu. Então, agora, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Lá no Éden, Deus fez uma advertência claramente para Adão e Eva. Qual foi a advertência que ele fez para lá? Será que a advertência também é para a gente? Vamos lá então ver em Gênesis que advertência foi essa que Deus fez para Adão e Eva sobre esse assunto todo. Vamos lá? Vamos lá, Gênesis. Procure Gênesis comigo. Vamos estudar a Bíblia junto. Gênesis 2, 15 a 17. Gênesis 2, 15, 17. Assim Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerá livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Tá ok? Agora 17. Contudo, não comerá da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com certeza morrerás. Então você vê que agora Deus também deu uma ordem para Adão e Eva. A gente está falando lá no passado, lá atrás, que Satanás recebeu também uma regra de não pecar contra Deus, porque pecado, a gente lemos ali, que pecado é transgressão da lei. Se não existe lei, não existiria pecado.
Se não tivesse pecado, não precisa de Jesus morrer na cruz. Mas como Deus ele rege o mundo com leis e ordem e organização, agora ele chegou para Adão e Eva e falou assim, olha, você pode ir para qualquer lugar aqui, mas daquela fruta ali você não pode comer. Ali era o limite. Para Deus tem limite as coisas. Temos que respeitar o limite de Deus. Quando não respeitamos o limite de Deus, só nós que se machucamos. Então vamos lá. Então agora Adão e Eva tinham uma regra. Não deveriam comer, senão ele iria morrer. Então acontece conosco também. Cada vez que nós transgredimos a vontade de Deus, adulteramos, mentimos, roubamos, cobiçamos as coisas do próximo, falamos mal do próximo, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E é bem claro que o pecado, quem anda em pecado é pecador. Se nós estamos em pecado, nós não veremos o quê? O reino dos céus. Né? Então vamos lá, é o seguinte. Contra a inadvertência divina, o que a serpente disse para a mulher? Deus falou que iria morrer. Agora vamos ver o que a serpente falou para a mulher? Então bota lá em Gênesis 3, do 1 ao 5. Vamos lá. Gênesis 3, acompanha comigo aí na sua casa. Gênesis 3, do 1 ao 5. Para não ver que não tem nada errado. Você pergunta, a Bíblia responde. Gênesis 3, do 1 ao 5. Tá ok? A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus havia feito. E aconteceu que ele questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Declarou a mulher, a serpente. A mulher falou para a serpente, nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nem tocareis, para não morreres. A serpente alegou à mulher, com toda certeza, não morrereis. Deus falou que morre, Satanás falou que não morre. Olha só. E vamos para o quinto. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comeres, os vossos olhos se abrirão, e vós serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente já jogou uma conversinha, né? Não, mas Deus sabe que se você comer, você vai ficar esperto, vai ficar bonito, bonita, vai ficar vantajoso. Deixa isso para lá de lei, vamos transgredir a lei, vamos pecar, pecado é bom. Foi o que levou Adão e Eva a ser expulsos do Éden. Que certeza que Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Aí Adão e Eva comeram do fruto proibido. O fruto não tinha nada a ver. Agora, a desobediência que foi comer o fruto que tinha a ver. Né? Podia comer qualquer problema daquele. Obediência. Deus quer a obediência da gente. Deus quer nos obedeça. E quando nós obedecemos a Deus, só nós garantimos algo melhor para nós. Quando nós não obedecemos a Deus, nós sofremos a consequência deles. E olha só o que aconteceu. Olha o que Deus transmitiu para Adão e Eva quando eles pecaram. Gênesis 3,15. Aqui mesmo, mas no 15. Vou botar no 15 lá. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Portanto, este ferirá a cabeça e eu lhe pisarei o quê? E tu lhe pisarás o quê? O calcanhar. Então vamos lá. Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu através do ministério da encarnação. Nasceria de mulher, viveria como homem e por sua morte e ressurreição declararia o fim do domínio de Satanás. Então Jesus veio e venceu na cruz do Calvário. Jesus deixou o céu, veio à terra e morreu por cada um de nós para que possamos ter vida e vida em abundância. Então Jesus veio, se colocou no lugar do homem e morreu. E ao morrer, ele ressuscitou. E assim decretou o fim do domínio de Satanás. Agora o próprio Cristo, que é o príncipe, se torna rei do universo. Agora, de que maneira Satanás nos engana até hoje? Como Satanás engana você e a mim até hoje? Agora, vem comigo em 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14 fala como Satanás ainda tenta nos enganar hoje. Olha, 2 Coríntios, estou procurando. 2 Coríntios 11, 14, 15. Tá ok? Aqui você pergunta, a Bíblia responde. Tá? Aqui é tudo na Bíblia. Vamos lá, 2 Coríntios 11. Agora, versículo 14 e 15. Aqui é apontado na Bíblia. Se não tiver Bíblia na mão, não adianta estudar comigo. Tem que ter Bíblia. Vamos lá. Essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás é disfarçado de anjo de luz.
Em primeiro lugar, o diabo, ele se disfarça de um de luz. É uma mulher bonita, uma bebida gostosa, um jovem bonito, um carro bonito, facilidade no dinheiro, uma casa bonita. Isso tudo é para o quê? Disfarçado. E você ganho fácil. Outra coisa, vamos ler agora mais um, o 15. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais ou seus anjos fingem que são servos da justiça. O fim dessas pessoas serão de acordo com o que as suas ações merecem, fracos na carne, forte em Cristo. Querido, então a sua decisão é fácil, você faz se você quiser. Agora, Satanás está se disfarçando de poder para você, né? Então, vamos ver. Contra quem o inimigo está especialmente irado nos nossos dias? Satanás está irado com o povo. Com o povo. Não são todos que estão irados, que Satanás está irado. É com alguns, né? Vamos ler Apocalipse 12 ao 17. Com quem Satanás está irado? Vamos ver. Apocalipse, vamos lá comigo. Aqui você pergunta, a Bíblia responde. Vamos lá. Com que tipo de povo que Satanás está irado? Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse 12. Anota aí 12 e 17. Vamos lá que diz lá. Sendo assim, celebrai os céus, vós, os que neles habitam. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado ou irado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. O dragão persegue a mulher. Agora vamos lá ler o 17. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante de sua descendência, os que obedecem os seus mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Então, Satanás está irado com o povo de Deus, que guarda o seu mandamento e segue a Jesus como Salvador, né? Então, querido, não basta só seguir, basta também obedecer. Se você não obedecer a Deus, você se perde. Então devemos obedecer a Deus em tudo. Existe uma grande história, ilustração, que o homem ele guardava um zoológico e botou uma placa na grade do leão: proibido alimentar e acariciar o leão. Mas chegou um jovem bem abusado, começou a alisar o leão, alimentar o leão e brincar com o leão. O leão foi e comeu a mão do jovem. O dono do zoológico ficou muito triste, mas quem se ajudou foi o jovem. A mesma coisa quando você deixa de guardar a vontade, de fazer a vontade de Deus. Deus pede para não fazer o que é errado. Você faz. No final de tudo, você se machuca. Deus fica triste. Mas quem sofre a consequência é você. Então está na hora de nós melhorarmos nossa vida com Deus. Garantirmos o céu com Deus. Porque a importância disso tudo é que Deus ele está pronto para voltar. Está querendo voltar. E vai levar um povo seleto. Um povo exclusivo. Um povo que busca fazer a vontade dele. Um povo que não seja obediente, que não seja desobediente, porque Deus ele quer de você a grande obediência. E obedecer é melhor do que fazer o errado. Agora, para você, tem obedecido a Deus? Tem procurado ler a Bíblia, estudar a palavra? Ou está vivendo naquilo que as pessoas te mostram? O seu desejo é não ter tempo, né? Como eu falei, foi feita uma pesquisa que 80% dos evangélicos deixaram de ler a Bíblia esse século. Infelizmente, com essa deixar de ler a Bíblia, nem saber qual é a vontade de Deus. Precisamos saber qual é a vontade de Deus através da sua palavra. Agora eu pergunto você quando acorda de manhã, você pega a Bíblia ou pega o celular? Depende de você, né? Então eu falo contigo o seguinte, qual é o plano de Deus para a tua vida? Deus tem um plano, né? Quantos são pecadores e qual o resultado do pecado? A Bíblia fala que, lá em Romanos 5:12 e 6:23, que todos pecaram, todos, e todos carecem da glória de Deus. Você é um pecador, é uma pecadora? Pode ser, mas não deve permanecer. Porque que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus ficou muito triste com a entrada do pecado. Deus não abandonou o homem. Deus procura o homem até hoje. A Bíblia fala bem claro que Deus nos buscou primeiro. Está você disposto a aceitar esse Deus maravilhoso, a te buscar, a fazer o que é melhor para ele? Então você vê o seguinte. Vamos ver lá em Salmo 51:5. Aqui você pergunta, a Bíblia responde.
Salmos 51:5. Tá achando a sua Bíblia já? Então vamos ler junto. Salmos 51:5. Diz assim: reconheço que eu sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que concebeu minha mãe. Então é reconhecer que é pecador, que de você não é nada, que você depende aqui de um Salvador. De um Salvador chamado Cristo Jesus. Né? E aqui, em Jeremias 13:23, olha o que fala Jeremias 13:23. Vamos lá, Jeremias. Espero você achar. Se está estudando a Bíblia comigo, espero você achar. Que você pergunta, a Bíblia responde. Vamos lá, Jeremias 13:23. Olha o que ele fala com a gente. Na verdade, toda prática de idolatria é errado no alto das colinas. E o murmúrio nos montes é um total engano. Com certeza, se Deus, nosso Deus, é a salvação de Israel, não devemos praticar isso. Então, tem coisas que nós praticamos que Deus reprova. Então, será que eu acho que estou sendo cristão? Acho que tenho a Bíblia, vou à igreja e ainda continuo pecando? Então, infelizmente, acontece isso. Vamos ver aqui o que está falando? Mateus 15:19. Novo Testamento. Vamos lá. Novo Testamento, Mateus 15:19. Acompanhe comigo. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Mateus 15:19. Olha que coisa linda. Porque do coração é que procede os maus intentos, homicídio, adultério, imoralidade, roubo, falso, testemunho e calúnia e blasfêmia. Então você pode falar que ninguém colocou na tua cabeça que isso nasce do coração. A mesma coisa que falando de Lúcifer, que ele era perfeito, ele era lindo, ele era o máximo. E agora, criou Deus o diabo? Não. Ele foi criado e no coração dele nasceu isso aqui nós lemos. Fala o que alguém falou para ele, falou bem claro. Olha que fala bem claro, vou repetir para você a leitura. Tá? Mateus 15:19. Porque do coração, não foi do vizinho, do nosso próprio coração, que procede os maus intentos, homicídios, adúlteros, imoralidade, roubo. Então ninguém leva ninguém a fazer nada. É o meu coração. Agora, o Senhor não pode levar também você a adorar o Deus verdadeiro, de maneira claríssima. Agora você tem que estudar a palavra, né? A gente somos aquilo, do fruto daquilo que nós vivemos. Ó, se eu convivo na minha comunidade, no meu colégio, no meu trabalho, na minha igreja, isso fortalece o quê? O meu caráter, dependendo do que eu vivo. Agora, se eu vivo lendo a palavra, vai fortalecer a minha vida espiritual aqui. Agora, se eu não vivo lendo a palavra, eu não tenho tempo para ler a palavra, a Bíblia fala assim, ó, procurar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O resto será acrescentado. Agora, se eu procuro, felizmente, outras coisas, como filme, novela, música mundana, coisas sem caráter, coisas sem estrutura, eu vou ser igual. Por isso que o mundo está cheio de pessoas demais, porque elas estão vendo coisas demais. Quando ela para para encontrar Jesus, para ler um pouco da palavra, do caráter de Jesus, as coisas mudam, né? Então vamos ver aqui, mais um pouquinho sobre isso aqui, tá ok? Quais são as características da natureza humana pecaminosa? Qual a característica de uma pessoa que tem uma natureza muito pecaminosa? Vamos lá em Efésios 2:3. Ainda no Novo Testamento. Efésios 2:3. Pega a Bíblia, porque você pergunta, a Bíblia responde. Efésios 2:3. Diz o seguinte: anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Éramos, antes de nós conhecermos o Pai, o caminho do Pai, a sabedoria do Pai, o amor do Pai, nós éramos igual a eles. A gente bebia, fumava, fazia... Mas agora nós temos conhecimento, não podemos voltar atrás. Aqui fala bem claro que nós não podemos voltar atrás de maneira nenhuma. Em Efésios, vamos ver agora Efésios 4:18. 4:18. Aí mesmo, só botar no 4:18. Efésios 4:18. Vamos lá. Efésios 4:18. Eles estão com o entendimento
mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do coração. Eles do mundo estão com o coração mergulhado no pecado, mergulhado no egoísmo, na bebedice, na sem vergonhice. Mas quando você aceita Jesus, conhece Jesus, você não tem um dever, nem um direito de estar lá mais. Fala ele, não fala nós. Então, quando você tem a Bíblia, você estuda a palavra, então você não pode nem pensar em estar mergulhado no desejo do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. E olha ainda quem fala, 1 Coríntios 2,14. Acompanha comigo. Você pergunta, a Bíblia responde. Vamos lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, achamos aí 2,14. Isso é fácil para você. Tá pegando a visão? 2,14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-la, porquanto eles são discernidos espiritualmente. Se você tem um coração do mundo, mas vai para a igreja, você nunca vai entender a Jesus, nunca vai entender a palavra, você nunca vai entender a Bíblia, porque você tem um coração voltado para as coisas do mundo. Eles vão para a igreja para aquele milagre, para aquele bênção, e nunca para levar alguma coisa em troca, né? Donativos, ajudar alguém, só querer puxar, só sugar. Então você fala bem claro, eles têm esse espírito, eu não posso ter esse espírito mais, porque Jesus me transformou, Deus me transformou. Agora, se você não está sendo transformado por Deus, a culpa não é nossa, porque a palavra é para todo mundo. Então não é culpa do pastor, não é culpa dessa rádio, não é culpa desse ministério, a culpa é sua, sabe por quê? Você tem a tua palavra em casa, você não estuda porque você não quer. E não é só estudar, é estudar e praticar, estudar e viver. Se você não vive, infelizmente, você é um morto, é um sepulcro caiado. E agora, olha só, vamos lá falar o que fala Romanos 7,15 sobre isso. Romanos 7,15. Novo Testamento. Sabe manusear a Bíblia. Você pergunta, a Bíblia responde. Romanos 7,15. Diz o seguinte: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que eu quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. É o desejo carnal. Paulo fala aqui que, poxa vida, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, que é o bem. E o mal está em mim, eu faço. Ele continua ainda no 16. Ora, se faço que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Olha que Paulo falou que se eu não faço o que eu desejo, eu tenho que admitir. A lei é boa. Ele quer falar assim, eu sou errado, mas a lei é certa. Nesse sentido, no 17, nesse sentido, não sou eu mais quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Então, quando você faz coisa errada e é acostumado a fazer coisa errada, nem você tem domínio de você. Nem você domina você. É o pecado, é o mal, é Satanás, é as coisas que Satanás traz para você que habita em você. O 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizar. Então, não adianta você estar com o bem, conhecer o bem, saber que o bem existe, tem até desejo de fazer o bem, mas não conseguir praticar, Vou dar um exemplo feio, mas vou dar um exemplo. Você é casado, tem sua esposa, vê uma mulher na rua. Não, mas eu não vou atrair ela, não vou atrair minha mulher. A mulher não merece ser atraída, uma mulher legal, cozinha, passa, tá me esperando, mas você vai lá e trai. Então, Paulo está falando isso. O que é certo, você sabe que é certo, tem até vontade de praticar, mas pratica o que é errado. Então, Paulo fala bem claro sobre isso, né? Agora, o 19. Pois o que pratico não é bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Então, quando você segue, mesmo se conhecer Deus e segue praticando mal, você está errado, né? Querer o bem que está em mim, mas não consigo. Que homem eu sou, né? Então, preciso de mudança. Mas qual o plano de Deus para salvar você e a mim da morte eterna? Deus fez um plano para te salvar você, a mim e todos os ouvintes dessa rádio. Todos os ouvintes. E todo mundo.
Qual foi o plano que ele fez? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou você e a mim, todo esse mundo, de tal maneira que não ficou por isso mesmo. Ele sabia que ele demonstrou amor, que enviou o seu único filho, para que todo que nele crê, nesse filho, não morresse em vão, mas tenha o quê? A vida eterna. Isso que Deus fez para cada um de nós. Então você não vai falar que não teve chance de Deus para viver, que através de Cristo Jesus, lá no Calvário, ressuscitando no terceiro dia e vivendo, trouxe para você e para mim a vida eterna. Agora, o que Jesus fez por nós na cruz? Vamos lá, o que Jesus fez por você e por mim na cruz? Vamos lá em 1 Pedro. Você pergunta, a Bíblia responde. 1 Pedro 2,24. O que fala 1 Pedro 2,24? É um estudo. Anota tudo aí. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas foram o quê? Sarado. Então que Deus fala, olha só, filho, você que tem vontade de fazer o que é errado, agora acabou tudo isso. Eu sou Jesus, eu vou morrer por você. Jesus foi e morreu, ressuscitou, levando toda a dor, todo o pecado, tudo que não presta com ele. Agora você tem chance de lutar, porque Jesus está ao seu lado. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Agora vamos ver o que Isaías 53 falou sobre isso. Vamos lá, Isaías. Antigo Testamento. Isaías. Antigo Testamento. Isaías. Isaías 53. Gente, eu não gosto nem de usar celular. Não gosto. Gosto da Bíblia. Porque eu não tenho minhas outras duas Bíblias. Estou usando o celular. Mas use a Bíblia. Use a Bíblia. Não use o celular, não. Use a Bíblia. Quando vir de outra Bíblia, eu vou trazer a Bíblia. É bom usar a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Isaías 53. Povo de Deus, vamos usar a Bíblia. Isaías 53, 5 e 6. Diz o seguinte: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressão. Foi esmagado por conta dos nossos iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu toda sobre ele. Mediante suas feridas fomos que? Curados. Agora vocês. Em verdade, todos nós, tal como ovelha perdida, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho e Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Deus fez cair sobre ele todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade, todo o nosso erro. Isso é um Deus maravilhoso. Enviar seu único filho para que todo mundo crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. E você está pronto para seguir essa vida eterna? Você está pronto para subir ao céu? Ou você quer ficar realmente só no querer? Então tem que viver e praticar. Aqui vai o seguinte: você pergunta, a Bíblia responde. Entendeu? Deus abençoe vocês. Deus dê paz a vocês. Na próxima vez, no mesmo canal, no mesmo horário, estaremos juntos para falar de Deus. Porque aqui é a palavra de Deus. Vem, irmão, estamos chegando aí, o término aí, ó. Foi mais um programa aí, ó. Você pergunta e a Bíblia responde. Nosso amigo Pastor Alex. Fica na paz.